A gente queria ler com vocês um Rashi muito interessante na nossa Parashá, que o Rebbe, ele analisa, o Rebbe fazia muita sichot, geralmente todo Shabbat ele falava pelo menos uma sichá, uma interpretação do Rashi, um Rashi que ele escolhia. Em 1966, o Rebbe escolheu esse Rashi aqui, e ele deu... É interessante ver como que o Rebbe lia o Rashi. Obviamente é uma sichá muito comprida, longa. Eu vou trazer alguns pontos dessa sichá que tem grandes ensinamentos, obviamente para cada um e um. Mas é bonito também, quem tiver a oportunidade depois mais tarde, ler a sichá dentro, e você vê como cada palavra e palavra do Rashi o Rebbe analisa de forma perfeita. Na nossa Parashá tem um Pasuk 27, né? Que diz Vanessim Eviu, e os líderes do Nessim, os líderes de cada tribo, Eviu etavnei Ashom, etavnei Amiluim, laifod velachoshim. Eles trouxeram as pedras de Shom. Avnei Ashom eram as pedras que ficavam no ombro, nos umbrais do Kohen Gadol, do sacerdote, o sumo sacerdote. E Avnei Amiluim eram as pedras que ficavam preenchendo o Roshim, né? E aqui o Rashi começa, vamos ler o Rashi dentro, para dar... O Rashi conta aqui toda uma história sobre essas pedras que os Nessim trouxeram. Diz o Rashi, Nessim viu, os líderes trouxeram, Amar Rabi Natan, falou Rabi Natan, Marol Nessim leisnadem bechanukas amizbeach batchilá. O que viram os Nessim, os líderes, para fazer o donativo na hora da inauguração do Mishkan, não agora, lá em Parashat Nassau, quando fala que teve a inauguração do templo, do Mishkan, eles foram os primeiros, aqueles primeiros dias de Nissan. A gente tem até o costume de ler os donativos de cada uma das tribos, né? Se lê os 12 primeiros dias de Nissan, a gente lê toda a parte do Hanukkah, até o 13º dia de Hanukkah Tamizbeach. Então eles foram os primeiros a oferecer oferendas no Mishkan. Oi? Hanukkah Mishkan, exatamente. Isso. E ela kachamru Nessim, assim falaram os Nessim. Isnadvu tzibur mashim isnadvi, deixa o público doar aquilo que eles vão doar. O mashim mechasrim é aquilo que faltar, anu mashlimim, a gente vai completar. Kivan sheishlimu tzibur etakol, já que o público ele doou tudo o que precisava doar, shenemar, como está escrito, ve'amelacha aitá dayam. A gente vê aqui que nossa Parashá é uma coisa inédita, né? Que um charity, um lugar de juntar dinheiro judaico, na verdade, primeira vez, né? Um grande charity aqui, que a gente fez para juntar dinheiro para construir o Mishkan. Moshe Rabbeinu ele mandou anunciar aos 4 cantos para todo mundo lá no acampamento: para de doar, já tem o suficiente, né? Com São Paulo. Isso acontece. Às vezes acontece, nunca viu que o pessoal está construindo e alguém fala, chega, já preencheu a cota, não precisa doar mais. Na história. Última? Nunca mais. Sempre cabe mais uma placa, né? Sempre cabe alguma coisa dá para fazer, né? Ou precisa para manutenção. O Moshe Rabbeinu falou, não, já tem. Então, Amru Nessim, os Nessim falaram depois disso, quando falaram que já deu, Ma alenu lassot, o que a gente vai fazer? Ma alenu lassot, o que tem pra gente fazer? Reviu etavnei Ashom. Então eles trouxeram essas pedras de Shom e Melim, as pedras do Roshim. E por isso, termina o Rashi dizendo, Isnadvo bechanukas amizbeach tchila. Eles decidiram ser os primeiros a inaugurar o Mizbeach, né? A contribuir para a inauguração do Mizbeach. Eles contribuíram e deram o sacrifício para a inauguração do Mizbeach. Lefish nisatzlo mitchilo. E olha como que termina olha como que termina aqui o Rashi falando palavras fortes. Lefish nisatzlo mitchila. Já que eles foram isnatzlu preguiçosos, podemos assim dizer, no começo, nexero ois mishmon, faltou uma letra no nome deles. Está escrito Vanessim ksiv. Está escrito a palavra Nessim sem um yud. Se a gente for ler aqui na Torá, Nessim, no Pasuk, Vanessim viu, e os líderes trouxeram, está sem a letra yud.
faltando o Yud. Depois, Nessim tinha que ter entre o Sin e o Aleph um Yud. Nessim e está sem o Yud. Aqui o Rebbe faz 10 perguntas, eu não vou falar as 10 perguntas do Rebbe aqui na Sihá, que nem tem tempo para tudo isso, mas tocar em algumas delas, as mais, acho que é para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto. O Rebbe começa falando, primeira coisa, obviamente, a Torá evita falar mal, de qualquer um, tentar trazer um atributo negativo de qualquer pessoa. A gente sabe que até para animais, o Rebbe sempre traz isso, quando não era necessário para Alahá, quando está falando dos animais, mas não para Alahá, a Torá fala, com o animal que não é kasher, ele fala Einenu terorá, que não é puro. Ou seja, não vai falar tamé, só fala tamé quando é necessário para Alahá. Aí a Torá traz tamé, mas geralmente tenta esconder os lados negativos das pessoas. E aqui a Torá tirou o Yud para falar que eles foram preguiçosos, né? É muito estranho isso. O Rebbe fala também porque o Urashi começa falando o nome da pessoa que deu toda essa explicação, o Rabi Natan. Muitas vezes o Urashi, quando traz a explicação, ele traz sem o nome. Ele traz só a explicação chata. Quando o Urashi traz o nome, o Rebbe fala sempre aqui tem alguma ligação, o porquê ele está trazendo o nome de quem disse isso. Outra coisa aqui que é muito curiosa, essa história toda não dá para entender. Os Nessim falaram, a gente não tem mais nada o que fazer. Ficou ruim pra gente agora no Mishkan. Como assim ficou ruim? Não tem nada para fazer. Já deram tudo. Ué, as pedras do Roshen e do Efod, do Avnei Shom, é pouca coisa? São coisas essenciais do Mishkan. Quer dizer, no final não sobrou nada para eles, tanto que sobrou que eles deram, e são artigos que são importantíssimos para o funcionamento do Mishkan. Então, como assim não sobrou nada para eles? E aí eles tinham que ir lá ser o primeiro para fazer a inauguração do Mizbeach? Mais ainda, olha só, aí a gente começa a ver os detalhes. Uma das coisas que o Rebbe traz aqui nos detalhes, eu vou trazer para vocês. Vamos ver como que o Rabi Natan falou. Vamos ler a frase de volta do Rabi Natan. Ele diz o seguinte: Ma ra'u nesim leitnadev b'chanukat hamizbeach batchila. Porque os nesim, eles viram que eles deveriam dar primeiro no Chanukat hamizbeach. O memelech era mishkan loitnatuvu batchila. E aqui eles não deram primeiro. Então a pergunta, ele está fazendo uma pergunta ao contrário do que deveria ser a lógica. Quer dizer, por que eles acharam importante dar primeiro lá e aqui eles decidiram dar por último? A pergunta deveria ser, por que eles decidiram dar por último e ir lá primeiro? O Rabi Natan falando na ordem contrária, porque faz sentido você querer ser o primeiro a doar. Isso faz sentido. O que não faz sentido é você querer deixar por último. Afinal ele está falando da construção do Mishkan. Mas a ordem que ele faz a questão, parece que o problema do Rabi Natan não está em aqui ser o último, é porque lá eles foram primeiro. Assim que, a pergunta dele é claramente isso. Maraú, Nessim, Leitnadev, Bechanukat HaMizbeach Batchila. Por que lá eles decidiram dar primeiro? O Rebbe fala mais ainda, e se a pergunta dele é sobre lá, porque lá eles estão dando primeiro, esse Irash tinha que estar alocado ali, e não aqui. Né? Se o problema é lá dar primeiro, por que o Irash está aqui e não no Parashat Nassau? Vamos parar por aqui. Só mais um detalhinho, talvez mais uma pergunta do Rebbe sobre esse Rashi. Ele fala, olha só, ele fala que eles completaram tudo, né? Ele deveria ter falado eles trouxeram, ele estava falando que as pessoas iam trazer tudo, né? Ele falou mechaslim, aquilo que vai faltar, então a gente vai trazer. E aqui ele está usando o termo de mashlimim, de completar. Então ele pergunta por que ele usa esse termo de completar. Vamos parar por aqui, as perguntas de volta são 10, mas o tempo não vai permitir. Vamos analisar. O Rebbe fala aqui uma forma de enxergar esse Rashi completamente diferente. Nesse ponto que a gente falou, que a pergunta na verdade do Rabi Natan é por que lá eles foram primeiro. O que o Rabi Natan está querendo dizer com isso? O Rashi diz o seguinte: está escrito que quando Moshe desceu, antes do Matan Torá,
Deus mandou Moshe Rabbeinu avisar o povo que eles deveriam se preparar para receber a Torá. E está escrito que Moshe Rabbeinu desceu Elaam para o povo. Quando Moshe recebeu a ordem que ele tinha que avisar o povo para se preparar por 3 dias para receber a Torá, está escrito que Moshe Rabbeinu desceu Elaam para o povo. E o Rashi traz por que está escrito que ele desceu para o povo, para a gente aprender que ele não foi se preocupar com seus afazeres pessoais. Ele podia, depois de estar tanto tempo fora, lá em cima ele podia ir para casa, ele ia talvez ver os boletos que tinha para pagar, tomar um banho, almoçar, jantar, fazer alguma outra coisa. Não, direto que ele desceu, ele foi direto conversar, falar para o povo: pessoal, tem uma mensagem importante aqui de Hashem. Por isso que a Torá fala, assim que a gente entende esse passo, que ele desceu para o povo. Direto, ele não foi fazer nada a não ser ir direto falar com o povo. Obviamente, quer dizer, será que alguém ia imaginar que Moshe Rabbeinu tem uma mensagem de Deus, uma mensagem divina, e antes de passar a mensagem, que é uma profecia, ele ia se preocupar com seus afazeres pessoais, ele ia estar com fome, ia comer, ia tomar banho. Você vê que até Eliezer, né? Eliezer, que é o mensageiro de Avraham Avinu, era o servo de Avraham Avinu, ele falou: eu não posso comer sem falar antes da minha missão. Ele fala: Eved Avraham Anoch, eu sou o escravo de Avraham e tudo. Quer dizer, antes de comer eu preciso passar minha mensagem aqui. Moshe Rabbeinu, a gente está com alguma dúvida que Moshe Rabbeinu ia fazer diferente? Então por que a Torá tem que falar claramente que Moshe Rabbeinu foi falar com o povo? E aqui diz o Rebbe, Moshe Rabbeinu ele podia pensar o seguinte: Deus está falando que o povo tem que se preparar 3 dias para receber a Torá. Se o povo tem que se preparar todo esse tempo para receber a Torá, tem que fazer essas preparações, né, mikve, etc., tudo isso, eu pensaria Moshe Rabbeinu, que vai estar mais próximo, mais elevado, falando com Deus face a face e tudo mais, quanto mais ele deveria se preparar pessoalmente. Então, isso que ele não foi assacar, porque ele não foi se preocupar com os seus afazeres, não era afazeres, ele não tinha boleto para pagar, não era isso. Não era esses afazeres. Os afazeres que o Urash está falando, diz o Rebbe, é que Moshe Rabbeinu poderia pensar, antes mesmo de eu falar para o povo se preparar, eu tenho que preparar muito mais do que eles. Eu tenho que estudar alguns mamorim, eu tenho que ir para o mikve não sei quantas vezes, dar quantos mergulhos, eu tenho que fazer, né, Leshimichu Kuchobrichu, não sei o que, mas Rabbeinu com certeza ele poderia pensar, se eles têm que se preparar por 3 dias, então eu tenho que jejuar, não sei o que eu tenho que fazer. E aí, Moshe Rabbeinu demonstrou o que é um líder. O líder, ele está lá para passar a mensagem para o povo. Então o líder, ele não vai se preocupar com os seus afazeres espirituais, com a sua preparação espiritual para receber a Torá. Ele foi direto para o povo, para passar e inspirar o povo da forma correta como receber a Torá. Então aqui explica o Rebbe. Os Nessim, na verdade, eles estavam corretíssimos. O que quer dizer corretíssimos? A pergunta não é porque aqui eles deram por último, a pergunta é por que eles foram dar lá primeiro. Aqui eles dão por último, o que significa? Os líderes, eles são as pessoas que inspiram o povo. Eles receberam a mensagem que tem que angariar fundos para construir um Mishkan. O que os líderes estavam fazendo? Eles estavam falando: pessoal, todo mundo vamos doar para o Mishkan. E eles começaram eles começaram a agitar cada um com a sua tribo, agitar o povo, porque esse é o trabalho do líder, para que doassem para o Mishkan. E eles fizeram um trabalho fenomenal. Tanto que eles conseguiram completar a missão deles em pouquíssimo tempo recorde, concluíram tudo o que precisava doar. Né? Entre parênteses, esse é um dos motivos da data específica de Sukkot, que foi o dia que começaram a construir o Mishkan. O que é Sukkot? Só um parênteses, mas porque um dia depois de Yom Kippur foi o aviso que Moshe Rabbeinu falou: tem que construir o Mishkan. E aí os líderes, todo mundo agitou, cada um com sua tribo para levar. E eles ficaram, então, por 3 dias agitando e todo mundo doando. E quando falou, tem o suficiente, aí vamos começar, então, agora a trabalhar para construir o Mishkan. Essa foi a primeira noite de Sukkot. Então, essa é uma das explicações da data de Sukkot, especificamente. Mas eles fizeram em tempo recorde, 3 dias conseguiram angariar todos os fundos.
Eles pensaram, aí aqui que está o detalhe, diz o Rebbe. Esse dia não podia trabalhar. Oi? Não podia trabalhar esse dia? Como? Porque era Sukkot. Não, começaram a trabalhar. Não, ainda não tinha ordem de Sukkot. Mas o dia de Yom Kippur não doaram, foi no dia seguinte, após de Yom Kippur, já. Interessante aqui, então, os Nessim, qual foi o problema dele? O que é chamado de... Por que eles estão sendo chamados de... que eles foram preguiçosos, né? Onde está preguiça? Por que tiraram o nome Yud dele, a letra Yud do nome deles? Que o ponto é... Tem uma regra que é a famosa Shibuda de Rab Nosson. Tem uma regra da Gemara, que é a regra mais famosa de Rab Natan. Você pegar a regra do Rab Natan da Gemara, ele é aquele que fala que se uma pessoa está devendo para uma pessoa R$100, Reuven está devendo para o Shimon R$100, e Shimon está devendo para o Levi R$100, o Berdin pode fazer que o Reuven vá direto para Levi. Os R$100 de Reuven vai direto para Levi sem passar pelo intermediário, pelo Shimon. Essa é a famosa Shibuda de Rab Nosson, né? A famosa Shibuda de Rab Natan. Que se pega os R$100 de Reuven e pula o intermediário e vai direto para... Um não conhece o outro, mas pula ele. O líder, ele realmente tem o objetivo de inspirar as pessoas, de fazer eles fazer as mitzvot e tudo mais. Só que às vezes pode acontecer que o líder, ele acha que ele cumpre a missão dele, já que ele faz isso bem feito. Então o líder foi lá e está agitando todo mundo para fazer. Tem que saber se isso está sendo feito com orgulho ou só pela vontade de Hashem. O que significa? Tem uma história famosa que o Rebbe de Chernobyl, né? Ele uma vez chegou um rico para ele e deu para ele 300 rublos de prata. Na época era uma fortuna. Ele falou: Rebbe, eu quero dar negócio. Ele deu para ele um dinheiro que ele nunca tinha visto na vida. 300 rublos, era muito dinheiro. Na hora que ele recebeu esse dinheiro, o rico saiu e ele falou: o que eu faço com esse dinheiro? A primeira coisa que veio na cabeça, ele falou: justo hoje, viu uma pessoa que estava cheia de dívidas e problemas e falou que não tem nem dinheiro para comprar comida em casa e muitos filhos e tudo mais. E ele falou que para resolver toda a situação dele, ele precisava de 300 rublos. Que era esse dinheiro, que era uma fortuna mesmo. Aí quando o Rebbe falou: então vou dar para esse cara, veio um segundo pensamento para o Rebbe de Chernobyl. Ele falou: 300 rublos é muito dinheiro. Com 300 rublos eu posso sustentar umas 6 famílias por um tempo. Não precisa, posso dar 50 rublos para esse daí, mas 50 ele já paga uma parte, é um dinheiro que já dá para aguentar bastante tempo. Então eu posso dividir isso em 6 famílias e tudo. Quando ele pensou, ele falou: não, esse segundo pensamento é do Yetzer Hara. Ele mandou chamar o primeiro homem, aquele pobre que tinha vindo de manhã pedindo os 300 rublos, falou: justo tem 300 rublos, que chegou e deu para ele. E aí ele explicou o seguinte, que o Yetzer Hara, quando ele recebeu os 300 rublos, o Yetzer Hara está lá. Então, ele não quer que você haja da forma correta. Mas ele está esperando o que você vai fazer com isso. Já tem seu pequeno orgulho lá. No momento que ele teve a primeira ideia, o Yetzer Hara falou: tem aqui 300 rublos, tem que dar para o pobre que pediu hoje de manhã. Mas aí o Yetzer Hara falou: agora que ele já falou que vai dar para o pobre hoje de manhã, o Yetzer Hara falou: isso não é boa ideia. Vamos fazer uma tzedakah melhor, uma inspiração mais bonita, dividir em 6 e tudo. Ele queria fazer isso por quê? Porque daí, com o tempo, dividindo em 6, talvez um pouco, vai dividir para um, vai dar para outro, pode acabar sobrando, pode acabar não pensando, aí uma parte acaba ficando comigo mesmo. Então o Yetzer Hara viu que se dividir em mais famílias, vai acabar demorando, um pouco pode acabar desvirtuando aí o pedaço. Então ele falou: o segundo pensamento já é o Yetzer Hara, nesse caso. Às vezes o líder, na hora de fazer até a missão dele, pode influenciar um pouco o seu orgulho. Diz o Rebbe, a letra Yud representa a humildade, que é a letra menorzinha, que é o ponto que também representa o nome de Deus. O líder, ele tem que fazer isso, ele tem que ser simples, ele tem que ser como se fosse um conduíte, né? Ele tem que passar direto a mensagem divina sem interferência própria. Os líderes, quando eles estavam mandando as pessoas doarem, eles estavam pensando o quê? A gente que fez eles doarem. Essa doação, a doação deles é minha. Às vezes tem muitos rabinos
que falam assim, eles tomam como se fosse posse, ele fala, esse Baal Teshuvah é meu Baal Teshuvah. Eu que fiz ele Teshuvah, eu sou dono, quase como se ele fosse dono dessa pessoa. Né? Isso às vezes a gente escuta. Quer dizer, só porque você inspirou ele, é como se ele fosse seu, agora toda a conexão dele com a Hashem é através de você que manda nele e tudo, não é assim. Então o Rebbe fala isso que os líderes estavam achando, que como eles estão eles que fizeram todos os judeus se inspirarem a dar tzedakah, é como se eles mesmos tivessem dado. Só que, qual que era o objetivo? O objetivo era que construísse o Mishkan o mais rápido possível. E eles, a parte deles, eles mesmos não fizeram. Eles estavam só... A parte que era inspirar, eles estavam fazendo corretamente. Mas eles têm que saber que eles mesmos não doaram para Deus. E a doação que os outros fizeram para Deus não foi eles. Eles são como aquele intermediário que o Rabbi Natan está falando. Que se alguém está dando para... Reuven está dando para Shimon, e Shimon está devendo para Levi, é como se o Shimon não existisse no meio. Eles têm que ser totalmente... como se fosse, eles têm que estar como se eles não estivessem lá. Então, esse assunto eles perceberam que isso aqui faltou neles. Tanto que as pedras, aí que tem o detalhe, está escrito que já estava completo, mas faltou as pedras. O que estava completo e faltou as pedras? Os judeus deram dinheiro suficiente que poderia se comprar as pedras. O dinheiro já tinha dinheiro suficiente para comprar as pedras, quer dizer, não precisava mais deles. Eles trouxeram as pedras físicas, mas se eles não tivessem trazido, já tinha fundos para comprar essas pedras. Então, quer dizer, eles acharam que eles são importantes, que eles que fizeram, mas um líder tem que sentir que a parte dele ele tem que ser totalmente humilde e perceber que ele, na verdade, está só levando a mensagem de Deus, de Hashem, inspirando as pessoas, e ele como se ele não estivesse no meio do caminho. E é isso que faltou esse Yudo. Por isso, eles falam, a minha parte, a ação que eles têm que fazer, por isso que eles falam, Malenu Lassota, eles falam, o que a gente vai fazer, não o que a gente vai trazer. O que a gente tem que fazer agora como líderes. Eles perceberam que houve um pouco de ego aqui, de orgulho da parte deles, achando que eles completaram a missão da construção do Mishkan, só mandando os outros doarem, e eles não doaram, achando que a doação dos outros valia por eles mesmos, e não era o caso. Então eles falaram, dessa vez a gente mesmo vai doar, e eles foram os primeiros a doar. Isso aqui, bom, aqui já estourei meu tempo. Boa, Rabino. Vamos fazer a Yom Yom. Já está falando melhor. A Yom Yom de hoje diz, justo tem a ver com essa Sichá. Tinha mais detalhes na Sichá, mas depois quem puder ler dentro vai ter muita coisa interessante. Diz exatamente sobre os líderes. Arabanim, o Balei Torá, Nikraim Einea e da Averashei, Alfei Israel. Os rabinos eruditos da Torá são denominados os olhos da comunidade, cabeça de milhares de Israel. E aqui tem o detalhe. O Ksharosh Ubari, se a cabeça está saudável, Azai Gama Guf Bari. Então o corpo todo também fica saudável.